Crux fidelis inter omnes, arbor una nobilis, nulla silvata lembro fet, fronde flore germine, dulce lignum dulces clavos, dulce pondus sustinet. Uma vocação maravilhosa e contrariada. Uma vila do Monserrato, Castelnuovo d'Asti. A leste de Turim, no triângulo que o rio Pó e o Tânaro, seu abundante afluente, formam entre a velha capital e Alexandria, estende-se uma das mais férteis regiões da Itália setentrional, o Alto Monferrato. É uma terra de suaves colinas onduladas que não chegam nunca a 500 metros de altura e a cujos pés sorriam ao sol os pequenos vales que anunciam de longe a vasta planície do Pó. Nas encostas dessas colinas, esparramadas na vastidão do campo fértil, amaduram as uvas de alguns vinhos típicos da Itália: o Asti espumante, o Barbera áspero com sabor de pederneira e também o moscatel açucarado que conserva todo o perfume do cacho de uva. Nos flancos das colinas só se vêem videiras e amoreiras, mas na planície se estendem os pastos gordos, onde descansa o gado que não partiu para os Alpes, e triunfam infinitas plantações de trigo, milho, cânhamo e centeio. Zona rica, riquíssima, que apresenta semelhança espontânea com a Costa de Ouro da França, pelo aspecto, pelos produtos, pelo brilho do sol. Há aí uma população densíssima, que vive do trabalho da terra e de seus povoados, bem juntinhos uns dos outros. Ora se prendem aos flancos dos outeiros, ora se estendem comodamente na concha dos vales. Quem atravessa essa região numa tarde quente de julho, entre a messe estendida ao solo e a uva que amadurece para a vindima, tem uma impressão de conforto e de alegria pouco comuns. Ri o sol sobre as espigas de milho que amarelecem, as videiras alargam os ramos carregados de cachos, os montes de feno costelam de manchas louras os campos cultivados, enquanto na paz da tarde ressoa uma velha canção a 3 vozes, executada por um coro de ceifadores ou de mulheres que revolvem o feno para fazê-lo secar. Bem na entrada da região, depois de passar Chieri, que fica a 15 quilômetros de Turim, o viandante encontra assentado numa forte colina um grande burgo que a domina toda. É Castelnuovo d'Asti. Ruínas de um castelo feudal coroam o cimo da colina e, na subida pelas vielas tortuosas do povoado, descobrem aqui e ali restos de fortificações. Na Idade Média, Castelnuovo teve de sustentar mais de um povoado no tempo da Liga Lombarda e no tempo dos guelfos e gibelinos. Nos nossos dias, Castelnuovo é célebre porque ali nasceram 2 santos, São José Cafasso e São João Bosco. Nascimento do santo. Para sermos exatos, devemos dizer que João Bosco não nasceu precisamente em Castelnuovo d'Asti. Seus pais moravam 5 quilômetros mais para o interior, em Bec, minúsculo grupo de casas da pequena vila de Murialdo, pertencente ao município e à paróquia de Castelnuovo. Nasceu no dia 16 de agosto de 1815, filho de Francisco Bosco e de Margarida Oquiena. No dia seguinte foi batizado com o nome João Melchior. O pai do menino era um lavrador que sustentava a família com seu trabalho. Tinha, é verdade, além da casa em que morava, algumas geiras de terra, mas isso não bastava para sustentar as 6 bocas que havia em casa,
Sim, porque sob aquele teto minúsculo moravam, além da mãe septuagenária, a mulher, um filho de 12 anos, Antônio, nascido de um primeiro matrimônio, e os 2 meninos, nascidos de Margarida Oquiena, José e João. Por felicidade, os 2 cônjuges eram moços ainda. Ele tinha 31 anos e ela 27, e o trabalho não os assustava. De sorte que, embora os tempos fossem difíceis, conseguiam dar conta do recado. Beck espalha suas 8 ou 10 luzes no alto de uma dessas suaves ondulações que sulcam a planície depois de Chieri. Algumas casinhas de trabalhadores da lavoura, a confortável vivenda de um lavrador abastado, algumas pastagens que descem pelas encostas da colina, um forno grosseiro diante das casas, e por toda parte até onde a vista alcança um ondular de colinas com uma ou outra mata em que se refugiavam outrora os desertores dos exércitos napoleônicos. Esse é o quadro em que nos apresenta a minúscula aldeia. Bem à frente, um trecho de terreno que fecha o horizonte ao oriente, a torre da igreja de Buttigliera, a dominar a paisagem como um dedo apontado para o céu. Então, encantadora moldura teria podido viver bem feliz essa ninhada de corações generosos se a desventura, 2 anos mais tarde, não tivesse caído sobre a jovem família. Morre o pai. Em uma tarde de maio, Francisco Bosco, depois de um dia penoso de trabalho que o deixara imerso num banho de suor, cometeu a imprudência de entrar na adega do proprietário vizinho, seu patrão. Dali saiu com uma pneumonia violenta que em 4 dias o levou à sepultura. Foi essa a mais antiga e mais dolorosa das lembranças que João Bosco guardou de seus primeiros anos. 30 anos mais tarde, quando rodeado dos primeiros meninos do seu oratório de Turim, lembrava diante de seus olhinhos atentos a infância longínqua. Mais de uma vez ouviram-no cantar a cena terrível. Eu não tinha ainda 2 anos quando meu pai morreu e não lembro mais sua fisionomia. Lembro somente essas palavras de minha mãe. Joãozinho, não tens mais pai. Todos iam saindo do quarto do morto, mas eu teimava em ficar. E mamãe insistia docemente. Vem, Joãozinho, vem. E eu respondia. Se papai não vier, eu também não vou. Vem, filhinho, teu pai já não vive mais. E com essas palavras, minha santa mãe, rompendo em soluços, me levou embora. Eu chorava porque via que ela estava chorando, mas naquela idade não podia compreender o porquê. No entanto, aquela expressão, não tens mais pai, me ficou sempre gravada na mente. Depois desse primeiro sofrimento até a idade de 5 anos, não conservo mais nenhuma lembrança de minha infância. Um dia, o cardeal Begin, arcebispo de Quebec, rezando diante do túmulo de Dom Bosco em Valsalles, sublinhou com o dedo uma linha do epitáfio Orphanorum Pater, pai dos órfãos. Quantos milhares deles Dom Bosco acolheu em sua vida? Quem sabe se o rio de caridade que lhes aplacou a miséria não terá brotado precisamente do sofrimento precoce dessa criança que aos 2 anos ouve alguém dizer-lhe: Joãozinho, não tens mais pai. Depois da morte do chefe, a viúva tomou as rédeas do governo da casa. Viu-se então que a mulher de pulso era essa camponesa analfabeta, cuja fé, porém, valia por todas as experiências. Com o trabalho de seus próprios braços, a coragem, o bom humor, a confiança em Deus, fez a casa prosperar como nos tempos do marido. A sogra, enferma e quase habitualmente pregada na cama, teve todos os cuidados que podia esperar. Era a rainha daquele lar humilde. Era a vovozinha mais venerada. Os 3 filhos, entre os quais Margarida não fazia a menor distinção no modo de tratar, foram educados com suavidade
e com firmeza no exercício das virtudes cristãs. E essa mãe admirável, dos 29 aos 45 anos, não teve mais descanso até vê-los colocados definitivamente, cada um no seu caminho. Um modelo de educação materna. Ah, se pudéssemos estender-nos mais longamente a falar dessa educação que a mais humilde das camponesas dispensou durante 15 anos a 3 alminhas cristãs. Nossos leitores aprenderiam dessa mulher o que é ser mãe no sentido completo da palavra. Infelizmente, os breves limites de nosso trabalho nos obrigam a contentar-nos com um ligeiro esboço. Nessa pobre piemontesa ilatrada havia o senso inato da educação. Nada há que possa substituir uma mãe. Nada e ninguém. Nem o sacerdote no púlpito ou no catecismo, nem muito menos o professor na escola. Só a mãe forma o coração. É uma tarefa sublime que Margarida compreendeu instintivamente. E, portanto, nem é preciso dizer como a ela se dedicava. A base dessa educação era Deus. E Deus estava também no ponto mais alto. Todas as manhãs e todas as noites ajoelhavam-se em fila os 3 meninos, e atrás deles as 2 mulheres, e 5 corações rezavam pedindo o pão de cada dia, a coragem para o trabalho, o perdão de todos os pecados. Logo que a luz da razão brilhou naquelas cabecinhas, a mãe começou a levá-los aos pés do sacerdote para confessarem os primeiros pecados. Em todas as ocasiões, se lhes lembrava a presença de Deus, que é testemunha de todos os nossos atos e pensamentos, e que um dia será nosso juiz. Deus nos vê, meus filhos. Repita frequentemente a mãe. Deus nos vê. Pode ser que ele esteja ausente, mas Deus está sempre presente. Margarida aproveitava todas as menores ocasiões para imprimir o pensamento de Deus, Criador, em todos os seus aspectos, nos corações dos filhos. Nas noites estreladas chegavam à soleira da casa e lhe dizia: foi Deus que colocou lá em cima todos esses astros maravilhosos. Se é tão belo o firmamento, que não será o paraíso? Ou então, diante do espetáculo magnífico da aurora atingir de matrizes incomparáveis a neve dos Alpes no horizonte. Quantas maravilhas nosso Senhor criou para nós, meus filhos! Às vezes, uma chuva de granizo devastava toda a vinha ou parte dela, e Margarida sussurrava: baixemos a cabeça, meus filhos. Deus nos tinha dado esses lindos cachos de uva. Deus nos tirou. Ele é o dono. Para nós é uma provação, para os maus é um castigo. E quando nas noites de inverno o vento uivava pavoroso ou a chuva martelava o teto, enquanto a família estava toda agasalhada, encolhidinha junto ao fogo que crepitava, Margarida dizia aos filhinhos: como devemos querer bem a Deus que nos dá tudo o que é necessário. Ele é mesmo nosso Pai, o Pai nosso que está no céu. Mas esse necessário, de que Margarida rendia graças a Deus, achava-se reduzido naqueles anos terríveis a bem pouca coisa. Os anos de 1815 e 1816 foram para o Piemonte anos de sofrimentos especiais, por causa do inverno atrasado de uma seca nunca vista que reduziu a nada a colheita da região. A pobre casa de Beck guardava a triste lembrança de uma tarde em que não havia nada, absolutamente nada, com o que matar a fome. Um amigo percorrera fazendas e mercados 2 dias inteiros para ver se comprava, por qualquer preço que fosse, alguma coisa com que alimentar aquelas 5 bocas. Fora tudo inútil, voltara de mãos vazias.
A pobre mulher não sabia mais a que santo recorrer e vinha definhar de fome as 3 crianças e a pobre avózinha. É verdade que no estábulo havia uma vaquinha leiteira. Era o que garantia a toda a família de camponeses uma parte do alimento cotidiano. Mas seria prudente sacrificar a vaca ou o bezerrinho? Não seria arriscar o futuro se a escassez continuasse ainda? Margarida tinha a alma perplexa. Era hora de rezar. Então a família inteira se pôs de joelhos para implorar de Deus conselho. Depois a mãe levantou-se resoluta. Tinha passado a excitação. Auxiliada pelo vizinho, foi ao estábulo. Daí a minutos, o novilho estava batido. Mais algumas horas e aqueles pobres estômagos minoravam finalmente os sofrimentos que desde muitos dias os vinham atormentando. Notemos que essa mãe vigilante não se preocupava somente com as necessidades do corpo, pensava principalmente na formação da alma. E por isso a primeira coisa que fazia era nutrir os pensamentos dos filhos com a doutrina pura da fé. Não sabia ler nem escrever, mas era capaz de recitar de cor o catecismo inteiro, como também a história sagrada toda e principalmente a vida de Nosso Senhor. E essa doutrina de vida, repetida pacientemente, passava toda de sua memória para a dos filhos. Pelas suas preocupações cotidianas, teria razões de sobra para deixar esse trabalho ao zelo do pároco de Castelnuovo. Mas para isso seus filhinhos deveriam percorrer 10 quilômetros por dia. E então ela preferiu ensinar-lhes pessoalmente tudo o que sabia, deixando apenas que o pároco examinasse e completasse o trabalho. Essa doutrina cristã precoce, destilada dos lábios da mãe, explica-nos muita coisa da infância atribulada e, no entanto, tão singular de Joãozinho Bosco. A mãe conservava os 3 meninos sempre afastados das companhias perigosas. É verdade que tais companhias eram raras naqueles tempos, mas a ovelha maliciosa, capaz de contaminar todo o redil, se encontra em toda parte e sempre. E acontecia que os 3 meninos se aproximavam de companheirinhos maus sem o saberem. Porém, a mãe sabia. Mamãe, podemos ir brincar com aquele menino que nos está chamando? Sim, meus filhos. E as crianças corriam alegres para o terreiro diante da porta. Mas outras vezes a resposta aos desejos dos meninos era um não decidido. E então não passavam a soleira da porta nem por todo o ouro do mundo. Aquele humilde lar era teatro de inúmeras virtudes. Antes de tudo, Margarida queria que os filhos fossem trabalhadores. Nem um dia de preguiça e de ociosidade. Aos 4 anos, Joãozinho já sabia desfiar os talos de cânhamo. Mais tarde, ele e os irmãozinhos davam uma mão à mãe nos humildes trabalhos domésticos. Cortar lenha, buscar água, descascar legumes, varrer os quartos, levar os animais ao pasto, limpar o estábulo, varejar as árvores do campo, recolher ramos secos nos bosques vizinhos para alimentar o fogo debaixo do caldeirão, pendurar nas vigas da varanda a espiga de milho para secar, tomar conta do forno quando estava assando pão, ordenhar as vacas. Enfim, trabalhava-se desde manhã até a noite. Levava-se uma vida propositamente dura. Aquela mãe previdente queria preparar os filhos para as dificuldades da vida, tornando-lhes a alma capaz de resistir a tudo. Na humilde cabana, todos se levantavam com o sol, tanto no verão como no inverno. Era proibido levantar-se tarde. Sacudiam o sono e punham-se de pé. A refeição da manhã reduzia-se à expressão mais simples, uma fatia de pão seco. As longas caminhadas a pé não assustavam nenhuma daquelas perninhas. E mais tarde veremos João caminhando 4 vezes por dia para ir à escola, perfazendo um total de 20 quilômetros. Se ao cair da tarde passasse um mendigo e lhes pedisse um auxílio para alguma coisa,
Ou se durante a noite algum vizinho doente precisasse da caridade de um dos meninos, punham-se logo de pé e se prestavam para qualquer serviço. E quando voltavam para a cama, não era um colchão de lã que os esperava, mas era o rude colchão de palha de milho. Educação sólida, meio espertana, que fez dos 3 meninos rapazes fortes e vigorosos que não franziam o nariz a nenhum trabalho um pouco duro. Não faziam pouco caso de nenhuma ordem da mãe, mesmo que fosse mais insignificante. Mamãe Margarida fazia questão de ser obedecida e era. Às quintas-feiras ia ao mercado de Castelnuovo levar manteiga e ovos, mas antes de partir, distribuía aos meninos os trabalhos que cada um devia fazer. Quando voltava depois do meio-dia, antes mesmo de tirar do cestinho o pão bento que lhes trazia todas as vezes, exigia que lhes prestassem contas do que tinham feito. Antônio, José, João, vamos ver se fizeram e bem feito o trabalho que marquei. E cada um dos meninos vinha provar que tinha obedecido exatamente. Então Margarida, muito alegre, lhes dizia: muito bem, tomem agora o pedaço de pão bento que lhes trouxe. Em Beck eram pobres, bem pobres. Mas justamente por isso não faltava nunca um lugar para um mendigo que batesse à porta. E como sabiam que a casa era hospitaleira, não faltavam os clientes. No mais das vezes eram mendigos verdadeiros, ou então vendedores ambulantes que passavam por ali. Outras vezes eram desertores do exército que se escondiam nos bosques vizinhos, ou bandidos perseguidos pela polícia. Quando caía a noite, essa gente ia bater à boa porta que nunca deixava de se abrir. Qualquer pobre viajante que passasse encontrava um prato de sopa e uma fatia de polenta, e mostravam a ele um cantinho no paiol para a noite. Algumas vezes o pobrezinho não tinha nem tempo de meter-se no caridoso esconderijo, pois já apareciam os guardas ao pé da colina, e tinha que escapar por uma porta enquanto eles entravam por outra. E Margarida os convidava a sentar-se, a tomar um copo de vinho e a aquecer-se, enfim, a estar à vontade como se estivesse em sua própria casa. Uma vez aconteceu até que alguns desses infelizes não tiveram tempo de fugir e se esconderam tremendo no estábulo. E daí, separados apenas por uma parede fininha, iam seguindo no auge da inquietação a conversa dos policiais. Mas, sob o teto de Margarida, jamais fora violado o direito de asilo. Os próprios guardas sabiam que a casa se abria para todos, para eles como para seus clientes, sem distinção, com toda a caridade. Por isso, passado o limiar daquela morada hospitaleira, não davam mais busca nenhuma. E na hora da saída, todos esses bons amigos, como Margarida os chamava, não deixavam, ao menos em um sinal de gratidão, de dobrar os joelhos junto com a família e buscar no fundo da memória algumas reminiscências de orações para responder ao Pai Nosso e à Ave Maria. Antes de deixar a casa caridosa, os vendedores ambulantes permitiam até que Margarida desse um olhar nos objetos que traziam, para ver se não estavam vendendo alguma coisa que pudesse prejudicar as almas. Pois bem, em todas essas virtudes em que o exemplo da mãe já era uma escola, lenta, mas segura para os filhos, Margarida se esforçava positivamente para adestrar o coração dos meninos. Não tanto com os acentos da autoridade, quanto com a suave firmeza de suas maneiras. Tinha um fino senso de equilíbrio e sabia conversar-se a igual distância tanto da severidade violenta quanto da bondade falsa que procura obter o que deseja por meio de elogios, de afagos, de súplicas, nem carícias tolas, nem muito menos gritos ferozes. Suas armas eram a calma, a serenidade, o domínio de si mesma, a verdadeira doçura. Nunca batia nos filhos, mas também nunca cedia aos seus caprichos. Ameaçava o rigor,
mas se rendia ao primeiro sinal de arrependimento. Fechava os olhos a certas minúcias, às quais alguns pais modernos dão tanta importância, mas os abria bem diante de certas tendências inquietantes dos filhos e tratava de endireitá-las imediatamente. Ria-se com os pequenos nas suas expansões de alegria barulhenta, mas não lhes desculpava nenhuma teimosia. Porém, mais do que tudo isso, inspirava aos filhos para conseguir que lhe obedecessem os mais vivos sentimentos de terno amor para com ela e o receio extremo de lhe causar o menor desgosto. E com esse duplo sentimento alimentado no coração de seus 3 pequenos cristãos, ela conseguia tudo o que desejava. 3 irmãos bem diferentes. Mas os 3 pequenos davam trabalho. 3 cabecinhas, 3 temperamentos diversos. Antônio, o mais velho, o enteado de Margarida, era violento, grosseiro, cheio de ciúmes, sem a menor delicadeza de sentimentos. Arrogante pela sua superioridade de anos e de músculos, embora meio curto de inteligência, sabia ler e escrever. Mas tinha um grande desprezo para tudo que não fosse trabalho material. No entanto, apesar de ríspido, podiam-se conseguir dele atitudes boas. José era manso e calmo. Não aborrecia a ninguém, e com seu espírito vivo sabia aproveitar-se de tudo e nunca se encontrava em apuros. Ter-se-ia tornado ótimo negociante se a vida da lavoura não o tivesse prendido na aldeia natal. João, pelo contrário, era de temperamento ardente e ao mesmo tempo de caráter determinado, inteligente e sério. Falava pouco e observava muito. Naquela cabecinha redonda, sólida, coberta de cabelos encaracolados, escondia-se uma rara energia de vontade e uma capacidade de imitação sem igual. Tinha um grande coração e um sentimento inato do dever, e acrescente-se ainda a todos esses dons uma imaginação sempre viva, que desde a infância até o fim da vida passou continuamente arquitetando, hoje novos divertimentos, amanhã sonhos misteriosos, mais tarde vastos planos de apostolado. Mas esses 3 irmãos combinavam bem entre si? João e José, sem dúvida, e foi assim por toda a vida. Mas com Antônio o caso era diverso. Ele abusava do título de primogênito para impor suas vontades e abusava dos músculos para dominar os irmãos. E vamos ver que se a infância de Joãozinho foi dolorosa, a causa foi simplesmente Antônio. É incrível que dos 9 aos 15 anos, o irmão menor teve que suportar do mais velho, cuja inveja teimava em querer fazer dele um lavrador, ao passo que Deus, com 1000 sinais evidentes, mostrava que o escolhera para o serviço das almas. Quantas vezes Margarida teve que intervir para livrar os filhos das mãos do enteado, ou para consolá-los depois de uma batalha em que, embora aliados, tinham sofrido uma derrota. Nesses momentos, dominando a dor que experimentava ao ver os próprios filhos espancados por um que não era seu filho e que tinha 9 anos mais que os irmãozinhos, contentava-se em repreendê-lo por abusar assim da sua força. Antônio, às vezes, levava a mal a observação e descarregava o resto de seu mau humor sobre esta mãe tão sábia. E houve dias até em que chegou ao extremo de cerrar os punhos e avançar para Margarida, ameaçando-a com palavra péssima como estas: "Ah, madrasta, se eu não me contivesse..." Os braços robustos de Margarida podiam esfriar essa raiva com 2 boas bofetadas. Ela, porém, não fazia. Dava um passo para trás, muito calma, e fixando os olhos do enteado furioso, dizia: "Estás sendo injusto, Antônio. A ira te faz ficar mal. Eu sempre te chamei de filho e sempre te considerei como tal,
porque és filho de meu saudoso Francisco, teu pai. Bem sabes que, se eu quisesse, poderia dar-te o castigo que mereces. Mas não o faço. Com os meus filhos nunca uso esses meios. És meu filho e não te bato. Faze o que quiseres agora. E o deixava ali, estonteado, confuso, domado por este magnífico domínio de si, o qual com o tempo chegou a transformar essa natureza violenta num homem de bem, estimado e procurado por todos os que conheciam. Mais tarde, João, já sacerdote, ao ver-se rodeado de uma multidão de crianças, relembrará todas essas cenas da infância. Contemplará a mãe a governar essas 3 vontades de meninos nem sempre dóceis e maleáveis. Recordará todos os métodos de paciência, de firmeza suave, de autoridade sorridente que ela usava para vencê-las, e procurará copiar sua mãe. E assim essa mulher analfabeta foi, sem saber, a formadora de seu pensamento. Num capítulo especial iremos admirar o gênio raro de educar que foi Dom Bosco. Mas se o seu nome figura hoje entre os grandes nomes da pedagogia moderna pelas suas obras, pelas suas missões e por seus escritos, ele o deve em primeiro lugar aos exemplos que na infância e na adolescência contemplara em Beck, sob o humilde teto materno. Um sonho. E eis que chegamos à primeira página misteriosa desta infância que vai impulsionar definitivamente a vida de João para o sacerdócio. Vai se manifestar pela primeira vez esse sobrenatural que, no dizer de um dos primeiros defensores da causa do santo, o cardeal Vives e Tuto, penetrou esta vida mais de que a de qualquer outro santo. É um sonho, um simples sonho, mas que, como ideia persistente, se repete em todos os momentos graves de sua vida. Foi pela idade de 9 anos que a comoção desse sonho encheu a pequena alma de João Bosco. Em breves traços, foi assim que ele contou no dia seguinte. Parecia-lhe achar-se diante da porta de sua casa, no meio de uma multidão de meninos que gritavam, berravam, blasfemavam, faziam toda a sorte de peraltices. Tentou fazê-los calar. Primeiro com palavras, depois com tapas e socos. Nesse momento, uma personagem misteriosa aparece e lhe diz: não com pancadas, mas com a bondade deves ganhar-lhes a amizade. Então Joãozinho viu aqueles meninos desaparecerem e o campo encher-se de cabritos, cães, gatos, ursos e outros animais ferozes. E uma senhora de aspecto majestoso e belo apareceu também e lhe disse: o que acontecer a estes animais deves fazê-lo também aos meninos. Torna-te forte, humilde e robusto. E Joãozinho viu com grande espanto todas aquelas feras transformarem-se em mansos e alvos cordeirinhos. O menino não entendia nada, mas a senhora, para enxugar as lágrimas que já brotavam abundantes dos olhos do pequeno vidente, disse-lhe: mais tarde tudo compreenderás. De manhãzinha, quando João contou o sonho à família reunida, cada um deu seu palpite. José disse placidamente: certamente você vai ser pastor de ovelhas, de cabras e de outros animais, a não ser que vá acabar como chefe de bandidos, emendou maldosamente Antônio. A avó prudente sentenciou: não se deve dar crédito a sonhos. Mas Margarida, envolvendo o filho num grande olhar de ternura, suspirou: quem sabe se um dia não serás sacerdote? E a mãe acertou, pois Joãozinho, nos anos que se seguiram, manifestou várias vezes a ela o desejo de ser padre. Ser padre, replicava então Margarida. Ser padre. É fácil dizer. Mas por que queres ser padre? Qual é o motivo que te leva a isso? E Joãozinho explicava: olhe, mamãe,
Se um dia eu puder chegar a ser padre, consagrarei minha vida aos meninos. Hei de querer-lhes bem e farei que eles queiram bem a mim. E lhes hei de dar bons conselhos e gastarei todas as minhas forças na salvação de suas almas. Um pequeno malabarista apóstolo. Joãozinho começou logo a desenvolver o programa de um apostolado na sua pequena roda de Beck. Quando tinha 9 anos, passará uns tempos em casa de uma tia, criada do pároco de Caprilho. E aí aprender a ler bastante bem, pois esta modesta habilidade já lhe permitia animar os longos serões de inverno. Nas casas rurais daquela terra era uma luta para conseguirem a presença do pequeno leitor. Ninguém como ele sabia dar vida e colorido à história que se lia. De pé num banquinho ou numa cadeira, a fim de poder dominar todos os ouvintes, começava a leitura de Carlos Magno e os 12 pares de França diante do auditório mais simples, mais variado e mais atento que se possa desejar. E aqueles bons piemonteses inclinavam-se horas a fio aos lábios de Joãozinho. Nem é preciso dizer que a reunião começava e terminava com uma Ave Maria e um sinal da cruz bem feito. Nos dias bonitos do verão, o programa era diferente. O leitor se transformava em prestidigitador, palhaço, malabarista. À direita da casa materna, no terreno da família, havia um lugar apropriado para isso. Era um trecho de prado onde se erguiam a pouca distância uma da outra, uma pereira e uma cerejeira. Nas tardes de domingo, João amarrava uma corda de uma árvore à outra e estendia um tapete no chão, diante de numeroso público composto de gente de todas as idades, executava um programa completo de malabarista. Em primeiro lugar, acrobacia. Dava saltos mortais. Fazia cabriolas de toda sorte, andava de pernas para o ar, executava movimentos prodigiosos. Depois se punha a fazer jogos de prestidigitação, multiplicar ovos, trocar água em vinho, matar um galo e depois fazê-lo reviver, extrair moedas do nariz dos espectadores. Depois, ainda como malabarista, pulava, corria, dançava na corda, pendurava-se nela com um pé, com os dois, enfim. Realizava infinitos jogos de agilidade e de destreza. O intuito dele em todo esse programa de divertimentos não era outro senão servir-se deste meio, o melhor de todos para atrair a gente do povoado. E quando os tinha todos ali, fazia-lhes rezar o terço antes de começar a festa e no meio interrompia para intercalar um sermão, o mesmo sermão feito na igreja pela cura de Murialdo e retido pela sua incrível memória de menino. Uma vez ou outra o auditório tentava resistir, mas em tom de que não admitia a réplica, João propunha este contrato. Das duas uma, os meus jogos são para os que rezam o terço. Portanto, ou os senhores rezam o terço e assistem aos jogos, ou então não rezam o terço, mas também na hora dos jogos eu não os aceito mais. Então ficavam todos. Maravilhoso menino. Seus 10 anos se impunham com autoridade aqueles pequerruchos, aqueles rapazes, aqueles homens feitos, cujos pensamentos seu coração de apóstolo queria já elevar para o céu. De que é que dependia o êxito precoce desse camponezinho quase analfabeto? De duas coisas que vamos ver agir durante todo o curso de sua vida. Deus o tinha dotado de uma atração especial para a juventude, e ele, com o esforço pessoal, trabalhava para circundar continuamente sua ação de um prestígio que tornasse agradável a todos. Tal prestígio devia-o em Beck às suas habilidades acrobáticas. Mas ele não nascera com tal habilidade para reduzir o corpo a esse grau de agilidade maravilhosa e para conseguir a elasticidade espantosa que chegou a ter nos movimentos dos dedos, dos ombros, de todo o corpo,
teve que observar muitos malabaristas nas praças nos dias de feira. E quantos exercícios teve que multiplicar a sós, no cantinho de seu prado, longe dos olhos de todos. Quando acompanhava a mãe no mercado, se algum acrobata atraía ao redor de si a multidão dos simplórios, era certo que Joãozinho ia meter-se na primeira fila, todo olhos e todo ouvidos para observar o menor gesto do homem e assim apoderar-se de seu segredo. Voltava para casa com sua boa dose de observações e logo que tinha uns momentos livres, com a devida licença da mãe, punha-se a reproduzir todo o programa do malabarista. 8, 10 vezes lhe saía mal a mágica ou falhava de uma vez, mas perseverava e afinal conseguia superar o obstáculo. Espírito de observação, corpo dócil às ordens da vontade e capaz de dobrar-se em todas as suas partes, dom excepcional de imitação, audácia empreendedora, tinha tudo de que pudesse depender o resultado. Iremos ver como essa audácia perseverou em toda a sua vida e o impeliu à realização de projetos que o comum dos homens julgava loucos. Nessas ocasiões, como nos dias de sua infância, ele será sempre o pequeno equilibrista que, embora lhe trema o coração, avança sobre a corda do perigo, atravessa-a com um passo seguro e toca finalmente a meta. A primeira comunhão. Diante de semelhante precocidade de espírito, diante de um amor do bem tão ativo e de uma posse tão perfeita da doutrina cristã, não se poderia mais ter dúvida sobre o preparo do menino para ser admitido ao sacramento da Eucaristia. Infelizmente, as práticas jansenistas tinham se infiltrados em Surdina da Saboia para o Piemonte, e na diocese de Turim não se admitia ninguém à primeira comunhão antes dos 12 ou 13 anos. No entanto, para Joãozinho, fizeram uma exceção. Com 10 anos e meio, pôde receber no coração ao seu Deus oculto sob as espécies eucarísticas. Foi na Páscoa de 1826, na igreja paroquial de Castelnuovo, a sua primeira comunhão. Desse fato memorável, a única lembrança que nos resta são os conselhos que Margarida deu ao menor de seus filhos na tarde daquele grande dia. Meu filho, foram suas palavras. Sinto uma doce confiança que Deus tomou posse de fato de teu coraçãozinho esta manhã. Promete-me que te hás de manter bom até o fim da vida. Comunga muitas vezes, mas não cometa jamais sacrilégio. E para isso faze com sinceridade as tuas confissões. Se sempre obediente, não faltes nunca à doutrina e nem os sermões, e foge dos maus companheiros como da peste. No manuscrito em que João anotou esses sábios conselhos, lê-se logo ao lado. Eu me esforçarei para praticar essas recomendações e parece-me que desde esse dia meu procedimento melhorou. Aprendi especialmente a obedecer e a submeter-me, quando antes dessa data, muitas vezes, eu opunha capricho às ordens e ao conselho de quem me mandava alguma coisa. Encontro providencial. Algumas semanas depois, no início da primavera deste ano de 1826, parece que a providência quis encaminhar o menino para a meta dos seus desejos. Um incidente, aliás insignificante, uma simples conversa numa estrada pareceu vir-lhe abrir-lhe o caminho para o estudo. Até essa data ninguém se tinha atrevido a pensar nisso. A família Bosco era tão pobre que era impossível arcar com as despesas de um filho estudante. E por isso, apesar da vivacidade de sua inteligência e do ardor de seus desejos, Joãozinho ia continuando na vida da enxada. Sabia ler, e isso já era alguma coisa, mas bem pouco, e já estava para completar 11 anos. Enorme atraso comparado com o que sabiam estudantes da mesma idade. Porém, nem ele nem sua mãe tinham perdido a esperança de ver dias melhores e aguardavam a hora de Deus.
Essa hora soou numa serena tarde de abril. O ano de 1825 tinha sido um ano de jubileu e Roma tinha assistido à admirável afluência de 400.000 peregrinos. No ano seguinte, o jubileu foi estendido a todo o mundo católico, e na diocese de Turim, o tempo marcado para lucrar as indulgências tinha sido de março a setembro. A família Bosco, que se achava mais perto da paróquia de Buttigliera que da de Castelnuovo, resolveu tomar parte dos exercícios da primeira, a qual convocou todos os fiéis pelo espaço de 8 dias consecutivos. Buttigliera fica a 4 quilômetros de Bec. Não era, portanto, coisa de assustar ter que percorrer 16 quilômetros por dia para ouvir os 2 sermões que se faziam de manhã bem cedinho e outros 2 de tarde. As graças do jubileu compensavam bem tal trabalho. Acabada a última prática, voltavam em grupos, ao cair da tarde, e quando a estrada começava a ramificar-se em atalhos, uns tomavam o caminho de Bec, outros o de Caprilho ou outros o de Murialdo. Um velho sacerdote setuagenário voltava assim todas as tardes com seus paroquianos. Era o padre Calosso, cura de Murialdo. Apesar da avançada idade, percorria também ele os 16 quilômetros por dia para merecer na tarde da vida o grande perdão do jubileu. Durante a caminhada vinha observando desde o início da semana aquele menino de cabelos encaracolados, de passos ágeis que ia um tanto separado de todos os outros, como que a ruminar recolhido a palavra dos missionários. Memória prodigiosa de um menino. Ó menino, disse-lhe uma tarde. De onde vens? De Bec. Será que entendestes alguma coisa da prática de hoje? Sim, senhor cura, entendi tudo. Tudo é muito. Vamos ver. Se fores capaz de repetir 4 frases da instrução, dou-te 4 soldos. O senhor quer 4 frases do primeiro ponto ou do segundo? Como quiseres. És capaz de lembrar ao menos o tema que se tratou? Lembro-me perfeitamente. O pregador tratou da necessidade de não deixar a conversão para mais tarde. E que foi que ele disse a esse respeito? O sermão tinha 3 pontos. Qual deles quer o Senhor que lhe repita? O que quiseres. Pois então, vou repetir os 3. E o nosso homenzinho, sem tropeçar nenhuma vez, foi contando impecavelmente os 3 pontos da primeira instrução daquela tarde. Quando o pecador se obstina no pecado, um dia certamente lhe há de faltar o tempo, a graça e a vontade da conversão. Toda a boa gente do povoado se vinha aglomerando ao redor do menino e os quilômetros de caminho iam passando sem ninguém perceber. Tal atenção com que todos ouviam aquele rapaz e tal a maravilha que causava em todos aquela memória prodigiosa. Muito bem, disse o padre Calosso no fim. Bravo! Estou vendo que guardastes bem a primeira instrução. Mas e a segunda? A segunda? O senhor quer ouvi-la inteira também? Não, bastam algumas palavras. Pois bem, o que mais me impressionou na segunda prática foi a descrição do encontro da alma do condenado com o seu corpo, na hora em que soarem as trombetas dos anjos chamando os mortos para o juízo. E aqui, Joãozinho começou a recitar o diálogo com que o pregador tinha dramatizado a cena. O bom velho, diante de tal memória, não pôde conter a comoção. Menino prodigioso, que talento precoce! E imediatamente no seu pensamento brilhou esta pergunta: para quem e para que poderão servir estes dotes? Que irá fazer na vida o menino cheio de tantas boas qualidades? Será uma força útil ou uma força desperdiçada? Ou talvez uma força nociva? E o diálogo entre o padre e o menino recomeçou. Qual é o teu nome? Quem são seus pais? Que escola estás frequentando?
Chamo-me João Bosco. Perdi meu pai na idade de 2 anos. Minha mamãe tinha 5 bocas para sustentar. Sei ler e também escrever um pouquinho. Já sabes um pouco de gramática? Não sei o que é isso. Gostarias de estudar? Nem se fale. Mas e por que não estudas então? É que meu irmão Antônio não quer. Por quê? Ele sempre diz que para trabalhar na enxada qualquer instrução é mais que suficiente. E para que gostarias de estudar? Para ser padre. E por que queres ser padre? Para atrair a mim os meninos, ensinar-lhes a religião e impedir que se tornem maus. Eu já reparei bem que quando seguem o mau caminho é porque ninguém cuida deles. Mas dê licença, senhor cura, já estou chegando, tenho que subir por aqui para chegar a Beck. De fato, o menino e o grupo que estava com ele se achavam ao pé da colina em cujo cimo fica o povoado. Ninguém tinha achado o caminho comprido. Sabes ajudar a missa, Joãozinho? Perguntou ainda o velho cura já para se despedir. Sei mais ou menos. Então, vem ajudar-me amanhã. Tenho uma coisa a te dizer. O menino foi. Depois da missa, o bom padre lançou ainda um olhar sobre aquela alma de camponesinho e concluiu que era mesmo chamado para uma missão mais elevada que a de trabalhar na terra. Devia trabalhar, semear, ceifar, enceleirar, tudo isso sim, mas no campo das almas. Dize à tua mãe que venha falar comigo no domingo, combinaremos tudo a respeito do teu futuro. No domingo seguinte, Margarida foi falar com o padre Caloso e ficou combinado que todas as manhãs Joãozinho iria a Murialdo receber uma lição de latim. No resto do dia, continuaria a trabalhar no campo, uma vez que Antônio espreitava ciumento, obtuso e tirânico. Pouco faltou que não provocasse um escarcéu quando soube da decisão tomada. Acalmou-se quando calculou que as tais lições só iriam ter início 6 meses mais tarde, no outono, quando os trabalhos da lavoura começam a rarear. Padre Caloso, primeiro professor de latim. E foi um ano delicioso que o menino passou ao lado do cura de Murialdo. Ele irá recordá-lo sempre com comoção. Achara finalmente o padre com quem sempre sonhara. Bom, simples, paterno e ao mesmo tempo tão piedoso, tão sábio nos seus conselhos, tão firme no seu proceder. Joãozinho tinha lamentado tantas vezes em pequeno, ele o confessa, a austeridade dos sacerdotes. Ele os cumprimentava na rua, mas a resposta era apenas um toque distraído de chapéu. Nem uma palavra, nem um gesto que aproximasse a alma deles da sua. Aquela pequena alma de católico não concebia assim o sacerdócio, ele o via, ao invés disso, como uma imensa bondade que envolve os homens e as coisas no sorriso da religião. Mas vivia-se em uma época infestada de jansenismo e essa atitude reservada parecia obrigatória para incutir nos fiéis o respeito para com as coisas misteriosas e divinas que o sacerdote representa. Depois de 3 meses de gramática italiana, no Natal Joãozinho começou o estudo do latim. Ele próprio confessa que as primeiras declinações foram duras de mastigar. Mas entregou-se ao estudo com tanto afinco que na Páscoa já tinha percorrido toda a gramática latina. Seu filho é um portento de memória, dizia o padre Caloso todas as vezes que encontrava a mamãe Margarida. É preciso continuar a mandá-lo sempre às minhas aulas. Bem que o teria feito aquela santa mulher. Mas, infelizmente, apenas chegou a primavera e essas poucas horas roubadas aos trabalhos dos campos provocaram de novo o furor de Antônio.
Joãozinho procurava trabalhar por dois e estudar só às escondidas, no ir e vir da lavoura ou à noite, quando o trabalho estava todo terminado. Mas era inútil. Bastava ver um livro que aquele rapagão de 24 anos se enfurecia. E um dia não aguentou mais. Basta! Começou a gritar. Não quero mais ver em casa nenhuma dessas gramáticas. Não há necessidade disso para viver. Eu fiquei grande e gordo sem precisar de livros. Estás raciocinando muito mal, replicou Joãozinho. Prove. Ora, o nosso burro é ainda maior que tu e ele também nunca foi à escola. Queres parecer-te como ele? Antônio deu um pulo para agarrar o irmão e cobri-lo de bofetadas. Mas o rapazinho esperto tinha fugido a tempo. Outras vezes, o rude camponês cobria de zombarias o pobre menino para fazer-lhe perder a vontade de estudar. Dizia: olhem este senhorzinho, desse tamanho e quer estudar. E por quê? Por preguiça. Quer viver comodamente enquanto nós continuaremos a comer polenta. Pensas que temos vontade de viver suando para manter-te nos estudos? Vamos, deixa de histórias, vai pegar na enxada. Nossa família não precisa de doutores. Se Antônio via o irmãozinho com um livro, embora num dia em que não fosse mesmo possível fazer nenhum outro trabalho, como, por exemplo, um dia de chuva ou um dia santo, arrancava-o e atirava-o contra a parede, gritando: já te disse 100 vezes que não quero ver-te com livros. Nasceste para ser lavrador como eu, põe isso na cabeça. A situação era tão crítica que não podia durar mais tempo. Margarida compreendeu. No outono seguinte, para evitar brigas, fez João suspender as lições. Mas esse ato tão doloroso para os dois corações ainda não foi bastante para acalmar a ira do irmão maior. E então, numa tarde de fevereiro, foi decidido o grande sacrifício. É melhor que te afastes daqui, Joãozinho, disse a mãe, soluçando. Estás vendo que Antônio não acalma mesmo. Parte com a graça de Deus. Vai procurar trabalho nos sítios vizinhos. Se não achares, vai a Moncuco e lá procura a família Moglia. É gente rica e boa e hão de te receber. E isso amanhã mesmo, sim? Está, portanto, combinado. Empregadinho de fazenda. No dia seguinte, uma manhã gelada de fevereiro de 1829, levando debaixo do braço uma mísera trouxinha com seus diletos livros, 2 camisas e alguns lenços, o menino partiu. Deus velava os seus passos e, como a mãe previra, conduziu a Moncuco. Mas lá, como aliás em todas as outras herdades por onde tinha passado, a família Moglia não queria recebê-lo naquela estação do ano. O trabalho escasseava e só receberiam no fim de março algum rapaz para ajudar nos trabalhos rurais. Joãozinho, porém, tanto suplicou que o dono da casa acabou aceitando-o. Ali ia ficar quase 2 anos. Ia ser o empregadinho modelo que entrava para trabalhar só em troca de cama e mesa e depois passaria a ganhar primeiro 15, depois 30, depois 50 liras por ano. Tal era a consciência com que trabalhava. Em Moncuco, dos 13 aos 14 anos, levou a mesma vida de Beck. Durante a semana cuidava do estábulo e aos domingos, no palheiro do sítio, reunia os poucos meninos do povoado para lhes ensinar a doutrina e lhes recitava trechos do Evangelho, contando-lhes belas histórias. No verão era a sombra de uma amoreira que se reunia a esse oratório festivo e embrião. Não eram tão numerosos como em Beck, mas ouviam-no igualmente atentos. Então, o desejo de chegar ao sacerdócio mais do que nunca devorava aquele coraçãozinho, e ele o confessava até aos patrões. Mas como é que vais conseguir estudar? Perguntavam. Para formar um padre é preciso umas 9 ou 10 mil liras.
Onde arranjá-las? Não sei. O que sei é que vou conseguir. E para não esquecer o que tinha aprendido do padre Caloso, continuava a repassar a gramática latina no meio dos campos enquanto tomava conta das vacas ou em casa nas tardes de folga. No mês de dezembro de 1829, pareceu-lhe ter chegado ao fim da dura prova. Uma manhã, enquanto ia levando as vacas ao pasto, encontrou-se com o tio Miguel Oquiena, fazendeiro que tinha se enriquecido em negócios de gado. Então, Joãozinho, estás gostando daqui dos Móglias? Como é que posso estar gostando? É verdade que todos aqui me querem bem, mas não posso abafar em meu coração o desejo de estudar e vejo que os anos vão passando. Já estou para completar 15 anos. Pobre Joãozinho, disse o tio compadecido. Deixa que vou arrumar tudo. Leva esses animais para o estábulo. Toma a tua bagagem e volta para Beck. Eu tenho que ir a Chieri, mas volto esta tarde. Passarei depois por lá e falarei com tua mãe. Vais ver como tudo se resolve bem. Volta à casa paterna. Com a alegria que todos podem imaginar, João foi despedir-se de seus patrões. Estes lhe queriam tanto bem que sentiam despedaçar-se a alma quando o viram partir depois de ter passado 22 meses sobre aquele teto com o sorriso de Deus. Em Beck, Margarida não quis recebê-lo em casa essa tarde, para que Antônio não pensasse que aquela volta tinha sido combinada entre ela e Miguel. E por isso o pobre menino, tremendo de frio, teve que ficar esperando numa vala ali perto até que o tio voltasse de seus negócios. Quando este voltou ao cair da noite, tomou o pobre sobrinho encolhido como estava e subiu com ele até Beck. Chegando à casa, conseguiu persuadir o terrível irmão, e Joãozinho reencontrou o lar paterno. Porém, as desventuras não tinham terminado ainda. O carinhoso tio Miguel procurou conseguir que o pároco de Castelnuovo ou de Butilheira continuassem a dar aulas de latim ao menino já crescido. Mas, tanto um como o outro responderam que era trabalho demais, que não davam conta, que não podiam assumir mais essa responsabilidade. Então é que se lembraram de novo do padre Caloso e foram falar com ele. A idade e os incômodos da velhice tinham-no obrigado a pedir demissão do cargo, e assim se achava em repouso, mas em Murialdo mesmo. Quando recebeu o pedido de reiniciar as aulas para o seu querido aluno, aceitou com entusiasmo e sua bondade o levou a fazer mais ainda. Não receies quanto ao teu futuro, disse o admirável ancião. Eu me encarrego dele. Enquanto eu tiver vida, te ajudarei, e se Deus me chamar, já tomei providências para garantir a conclusão dos teus estudos. Parecia, portanto, estarem superados todos os obstáculos, e diante da fantasia comovida do menino desenhou-se um caminho luminoso e reto. Novas oposições de Antônio. Mas que tristeza! Joãozinho viu erguer-se de novo entre o único desejo de sua vida e a sua realização já garantida, a vontade formal do irmão mais velho. Aqui, porém, a mãe interveio. Tinha tido paciência até esse dia, na esperança de que a doçura acabasse desfazendo a oposição. Mas via que seus esforços eram completamente inúteis. Então, adotou a única solução que garantia ao mesmo tempo a vocação de Joãozinho, a tranquilidade da casa e o futuro de todos. Requereu a repartição legal dos bens. Antônio tentou opor-se, mas foi inútil. Margarida manteve a resolução tomada e depois de alguns meses foi feita a partilha. Antônio não abandonou o povoado, mas afastou-se da casa paterna. Finalmente, podia-se respirar com liberdade. Alguns dias mais tarde, Joãozinho se instalou na casa do padre Caloso. Sua felicidade era completa. Ninguém, escrevia ele mais tarde, poderia fazer uma ideia de minha felicidade. O padre Caloso era para mim um anjo de Deus. Eu o amava mais que um pai. Rezava continuamente por ele, para assim demonstrar-lhe a minha gratidão.
Na sua modesta casa, eu progredia mais num dia do que numa semana em Beck. Parecia, portanto, que facilmente se poderia recuperar o tempo perdido e trabalhar por dois. Quem poderia atrever-se agora a vir perturbar seus estudos? Quem? Só a morte. Morte imprevista do padre Caloso. E a morte veio, brutal e inesperada, cortar de um só golpe os sonhos do menino. Numa tarde de inverno, Joãozinho tinha ido a Beck para buscar um pouco de roupa limpa. Enquanto lá estava, chegaram algumas pessoas correndo para avisá-lo de que o padre Caloso tinha tido um ataque apoplético. Com toda a ligeireza de suas pernas, o rapazinho correu para a cabeceira de seu benfeitor. Infelizmente, a paralisia cerebral tinha dominado o bom velho. Já não falava mais. Todavia, por meio de gestos, pôde indicar que debaixo do travesseiro estava uma chave, que essa chave era da escrivaninha e que tudo que lá estava era para ele, João. O pensamento do bom sacerdote ainda estava lúcido e sua intenção era manifesta. Depois da morte, queria, como havia prometido, proteger a vocação de seu discípulo e fazê-lo chegar até o fim. Este fato se deu no dia 9 de novembro. Na tarde do dia 21, o padre Caloso morreu com a idade de 75 anos. Uma tentação trágica. Com essa morte inesperada, João estava para ser atirado de novo num caminho desconhecido, e quem sabe como e quando poderia reatar com seus estudos. As economias do velho cura, 6.000 liras, resolviam imediatamente o problema, e o menino podia ficar com esse dinheiro de acordo com a mais sã consciência. Mas isso não iria talvez lesar os direitos dos herdeiros? Que situação angustiosa! Que terrível tentação! Por fim, triunfou a confiança em Deus. Quando vieram os herdeiros do padre Caloso, escreveu Dom Bosco nas memórias: entreguei-lhes a chave da escrivaninha e tudo mais que lhes pertencia. Nova separação. Um modesto curso de latim em Castelnuovo. Infelizmente, esse gesto o arrojava de novo em pleno oceano, e já estava com mais de 15 anos de idade. Que fazer? O ano escolar já ia adiantado, mas assim mesmo Margarida decidiu mandá-lo frequentar em Castelnuovo umas aulas de latim, muito modestas, dadas por um padre que ali tinha também uma escola primária. Joãozinho recebeu a ordem com a máxima alegria. Nas primeiras semanas percorria cotidianamente com todo o seu ardor juvenil, sem tropeçar, os 20 quilômetros que tantos eram o total de ida e volta 2 vezes por dia, de sua casa a Castelnuovo. Para diminuir as despesas, chegava ao ponto de fazer todo esse caminho descalço, levando os sapatos no ombro. Calçava-os ao chegar à entrada da vila. Mas essa fadiga tinha que esgotá-lo um dia, e por isso começou por não voltar para casa na hora do almoço. Levava numa sacola a modesta refeição. E em certas tardes de inverno, em que rugia a tormenta e as estradas estavam sepultadas na neve, não voltava nem mesmo à noite. Dormia num cantinho debaixo da escada, em casa de uma família amiga. Por fim, mamãe Margarida percebeu que era melhor que ele fosse morar definitivamente em Castelnuovo. Combinou com João Roberto, o alfaiate do lugar, pessoa muito bondosa, para que recebesse Joãozinho como pensionista. O pagamento seria em gêneros: trigo, vinho e ovos. Foi a segunda vez que João se separou da família. Ao despedir-se, a mãe lhe fez uma única recomendação, tão simples como cheia de presságios de proteção. Especialmente, meu filho, se muito devoto de Nossa Senhora. As primeiras semanas em Castelnuovo foram penosas. Os pequenos estudantes do lugar não deixavam passar ocasião de zombar daquele rapazote de 15 anos, que vinha desse desprezado recanto do mundo chamado Beck. Tanto mais que um casaco desajeitado, arranjado quem sabe onde,
colaborava para tornar-lhe a figura ridícula. João suportava sorrindo a aprovação, mas havia outra mais dura ainda que já outrora lhe agoniava a alma. Não encontrava meios de aproximar-se dos sacerdotes. Eles se mantinham afastados dos fiéis por uma atitude assintosamente reservada, e a alma de João, desejosa de abrir-se, de entregar-se com confiança, sofria muito com essa gravidade glacial. Às vezes chorava de noite por não poder abrir sua alma ao único ente que poderia compreendê-la e ajudá-la. Se eu fosse padre, monologava, não faria assim. Eu me aproximaria dos meninos. Eu os amaria e, com palavras e conselhos, trabalharia para salvar-lhes a alma. O padre caloso fazia assim. Que é que havemos de fazer, meu caro? Respondia-lhe a mãe, quando ele falava disso. É melhor resignarmos-nos. Mas que lhes custava dizer-me uma palavrinha bondosa ao passarem perto de mim? Que querias que te dissessem? Alguma coisa que me fizesse bem ao coração. Mas os padres têm tanto que fazer no confessionário, no púlpito, à cabeceira dos doentes. É verdade, mas nós também somos ovelhinhas do seu rebanho. Mas afinal, querias que fossem perder tempo contigo? Jesus então perdia tempo com os meninos quando os reuniam em redor de si, apesar da oposição dos apóstolos? Não deixas de ter razão. Mas que hei de fazer? Ah, mamãe, se eu for padre, não farei assim. Consagrarei toda a minha vida à juventude. Os meninos nunca me verão passar assim ao lado deles, mas serei eu o primeiro a lhes dirigir a palavra. O pior é que esses senhores não eram sérios e graves só de longe. O próprio professor de João não o tragava. Tinha metido na cabeça a convicção de que de Beck não podia sair nenhuma vocação eclesiástica, muito menos tratando-se de um moço já crescido. E não havia remédio. Obstinava-se a crer na incapacidade intelectual do rapaz. Basta o seguinte fato insignificante para demonstrar evidentemente quanto tal preconceito se havia arraigado no espírito do professor. O curso de latim estava dividido em diversas classes, da primeira à quarta. Um dia havia exercício de tradução latina e João sentiu-se com coragem de fazer o trabalho marcado para os alunos da quarta classe. Pediu ao professor que o permitisse. O senhor vai ver como eu faço direito, disse. Tens coragem de pensar nisso, tu que não passas de um camponês de Beck? Farias muito bem em abandonar o estudo do latim. Apanhar cogumelos e pegar ninhos de passarinhos, isso é capaz de fazer. Mas uma versão do quarto ano, não. Absolutamente não. Deixe-me, professor. Deixe-me fazer a tradução e o senhor verá. Não verei nada, porque não vou corrigir o teu trabalho. Não tenho tempo para perder em tolices. Tu, porém, podes fazer como quiseres. Bosco fez o trabalho de versão marcada para a quarta classe e depois de 3 horas entregou-o ao professor, que o pôs de lado com um sorriso de compaixão. Tenha a bondade de ler, suplica o menino. Eu gostaria de ouvir o seu parecer. Mas eu não te disse já há pouco que não eras capaz de fazer a tradução? Leia a si mesmo, professor. Gritaram também os outros colegas, cheios de curiosidade. O professor, então, que tinha o péssimo costume de ceder ao capricho dos alunos mais insubordinados, tomou a versão e leu-a. Se tinha erros, eram bem poucos. E o mestre, pondo o trabalho sobre a mesa, exclamou: Não tinha dito? Não eras mesmo capaz de fazer a tradução e então copiaste-os do colega. Isso não saiu de tua cachola. Os 2 colegas de banco de João protestaram. Não copiou não, senhor professor. Se quiser, pode conferir nossos trabalhos. Se ele copiou, deverão estar iguais. A observação era justa, mas não adiantou nada. O preconceito era forte demais e o incidente terminou com uma solene repressão do professor. Era só o que faltava, os senhores a me quererem ensinar o meu ofício. Quando eu digo que João copiou, é porque copiou mesmo. Que mais se podia opor?
só paciência e resignação. 1 ano de estudo perdido. De paciência e de resignação armou-se Joãozinho, quando foi compreendendo que aquele ano de estudo estava perdido para ele. O pensionista de João Roberto procurou ao menos aproveitar a oportunidade para aprender o ofício do dono da pensão. Começou a ocupar as horas livres em pregar botões, casear, costurar, depois passou a experimentar cortar calças, coletes e até casacos. Se alguém tivesse então previsto que aquele ofício modesto lhe iria servir um dia tanto quanto o latim, certamente lhe teria causado grande surpresa. Era a providência que por caminhos obscuros e até misteriosos o ia guiando para seus fins, e ele irá compreender logo, e então agradecerá a Deus que o formou assim tão virilmente na escola da desventura. As férias desse ano de 1831, Joãozinho foi passá-las com a mãe, que não estava morando mais em Beck. Estava dividindo o terreno cultivado com o filho José e um vizinho muito amigo chamado Febraro, numa pequena propriedade não distante de Beck, o Susambrino. Por sinal que seu trabalho corajoso estava fazendo a terra produzir muito. Durante os 3 meses de férias, João retomou seu antigo serviço. Levar as vacas todos os dias ao pasto, ao mesmo tempo, porém, não deixava de reler a gramática latina para não esquecer as lições aprendidas penosamente naquele ano desastroso. Mas, e o ano que ia entrar? Era a pergunta angustiosa que Joãozinho fazia a si mesmo, quando lhe veio uma dupla resposta, uma do céu e outra da terra. Confirmação do sonho profético. Em certa manhã de agosto, um vizinho do Susambrino, José Turco, encontrou-o a irradiar a alegria do rosto e dos olhos e lhe perguntou: "Que novidade é essa, Joãozinho? Há tempo que eu te via todo triste e preocupado e esta manhã tão alegre. Ah, senhor Turco, agora eu tenho plena certeza que serei padre um dia." "Não digas, e como é isso?" "Esta noite eu tive um sonho que me garante. Vi aproximar-se de mim uma senhora majestosa apacentar um grande rebanho. Chegou perto de mim, chamou-me pelo nome e me disse: 'Joãozinho, vês este rebanho? Pois eu o entrego tudo a ti. Mas como poderei tomar conta de tantos cordeirinhos e de tantas ovelhas? Não tenho pastos aonde conduzi-los.' 'Não temas, eu velarei teus passos e te ajudarei.' E a visão desapareceu. O Senhor vê, portanto, que tem um motivo para ficar tranquilo?" conclui Joãozinho. E João ficou tranquilo de fato. Tanto mais que logo depois da resposta do céu, chegou também uma da terra, e não menos rica de esperanças. Margarida mandou-o para a cidade de Chieri, que ficava a 20 quilômetros de Beck, para continuar regularmente os estudos na escola pública do lugar. Dona Luzia Mata, uma boa senhora que se tinha mudado para Chieri precisamente para poder ter o filho externo no colégio, prontificou-se a aceitar João como pensionista pela módica importância de 21 liras mensais, ou até mesmo, se fosse necessário, contanto que Joãozinho desempenhasse também o ofício de doméstico. O rapaz não pôs a mínima dificuldade e fechou-se o contrato. Mas onde arranjar dinheiro para um enxoval, embora o mais modesto, e para pagar 3 meses de pensão antecipados? João Bosco prendeu a coragem com ambas as mãos e foi de casa em casa pedir a todos os camponeses de Murialdo que ajudassem com alguma oferta, ao menos em gêneros. Ninguém lhe negou a caridade e ele voltou com um saco cheio de cereais e com boa quantidade de queijo e ovos. Até o pároco de Castelnuovo deu-lhe alguma coisa por intermédio de uma de suas paroquianas. Assim, provido nos primeiros dias de novembro, lá se foi ele para Chieri, a cidade dos seus sonhos, a cidade dos estudos, tão religiosa e tão boa,
Essa mesma que no século XVI tinha hospedado por alguns meses a senhor Luiz Gonzaga. Parecia-lhe que o fim da grande provação estava muito próximo. 7 anos de tormento se concluíam com uma grande esperança. Era 4 de novembro de 1831. João tinha 16 anos. Os ombros se curvavam ao peso de um saco de farinha e outro de milho, que ia vender em Castelnuovo para com o dinheiro comprar livros, cadernos e penas. Mas o coração se alargava ao pensar que finalmente o caminho estava livre. Aurora te celi de super, et nubes pluant justum. Aurora te celi de super, et nubes pluant justum. Ne iras caris Domine, ne ultra me mineris iniquitatis, ecce civitas sancti facta est deserta, Sion deserta facta est. Jerusalem desolata est, domus sanctificationis Tuae et gloriae Tuae, ubi laudaverunt te Patres nostri. Rodate celi de super, et nubes pluant justum.